Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meus amigos, estamos em mais um episódio. Esse aqui é o quê? É o sexto ou sétimo episódio, nem sei, do nosso podcast Dupla Escuta. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu já te peço aí para você curtir, compartilhar com seus amigos, familiares e grupos da igreja mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre a fé, né? Mais especificamente, vamos tentar responder a pergunta: a fé costuma falhar? Será que a fé falha? Ou ela é sempre firme, né? Pois bem, vamos falar um pouco sobre isso. Então, não saia daí e... por que você sairia, né? Se você clicou aqui para ouvir o episódio, é porque você quer ouvir. Então você não sairia, com certeza. Pois bem, muito obrigado então por estar ouvindo esse podcast. E vamos lá para mais um episódio. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa é a parte da letra de uma famosa música popular brasileira, muito bem interpretada, inclusive, por Gilberto Gil. Essa frase nos apresenta duas proposições interessantíssimas. A primeira diz: andar com fé eu vou. Ora, esse é um desejo de todo cristão. A palavra de Deus nos revela em Abacuque que o justo viverá pela sua fé. Assim também diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17. E o autor de Hebreus no capítulo 10, versículo 35. Nós que somos cristãos temos o entendimento de que durante nossa jornada em vida precisamos fazer da fé a nossa companheira. Enquanto caminhamos ou vivemos, carregamos conosco nossa porção de fé. Isso é indiscutível. A segunda parte dessa letra diz que a fé não costuma falhar. Os irmãos não têm ideia do quanto isso me faz refletir a respeito da fé que eu carrego durante minha jornada aqui. Será que minha fé é infalível ou ela costuma falhar? Será que todo ato de fé é infalível ou existe algum que irá falhar? Será que quando o autor de Hebreus fala lá no capítulo 6, versículo 4 e 6, quando ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Será que essas pessoas tiveram uma fé falha? Depois de terem sido iluminados, participarem dos dons do Espírito Santo, provarem as boas novas do Evangelho, provarem os poderes do mundo vindouro, depois de terem vivenciado toda essa experiência espiritual magnífica, eles caíram. Por quê? Será que temos aqui um exemplo de pessoas que tiveram uma fé falha? Quando voltamos ao episódio em que Pedro anda sobre as águas, lá em Mateus capítulo 14, e nos damos conta de que ele começa a afundar porque teve medo, mesmo sabendo que Jesus estava ali na frente dele, podemos nos perguntar: será que esse é um exemplo de fé que costuma falhar? O próprio Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? E se fizéssemos o exercício de olhar para a nossa própria vida? Como está a fé que nós carregamos em nossa caminhada? Se nós vivemos pela fé, como essa fé se estabelece no nosso dia a dia? Será que temos uma fé que costuma falhar? Se sim, como lidar com isso? Como saber se minha fé é agradável a Deus? Afinal de contas, o que é fé? Se você estivesse passando pela rua em direção ao mercado e fosse abordado por um repórter e ele te perguntasse em um programa ao vivo: o que é fé? O que você responderia? Se alguém lhe perguntasse: no que você acredita? Em poucas palavras, o que você responderia? Já parou para pensar isso? Pois bem, esse é o exercício que eu gostaria de fazer com vocês agora aqui. Vamos refletir a respeito das definições de fé e como ela se dá no nosso dia a dia. Vamos refletir se a fé que carregamos conosco em nossa jornada é uma fé falível ou não. Convido os irmãos a refletir a respeito das circunstâncias em que colocamos nossa fé em prática. E ao final desse episódio, eu creio que alguns sairão daqui com uma fé fortalecida, talvez. Outros mais desafiados a colocar a sua fé em prática.
O teólogo Alistair McGrath apresenta 4 conceitos de fé, que são fé como aceitação, a fé como confiança, a fé como compromisso e a fé como obediência. Entender a fé fazendo uso desses conceitos nos ajudará a compreender a ação prática que a fé produz no nosso dia a dia. Rapidamente, iremos falar a respeito da fé sob a ótica dessas 4 definições, as quais não são independentes, mas complementares. Então, primeiro, vamos falar sobre a fé como aceitação. Ter uma fé como aceitação significa que nós cremos que determinadas coisas são verdade. Ou seja, quando dissemos, creio que Deus existe, na verdade queremos dizer, na minha opinião, Deus existe. Nós não precisamos de muitas provas para nos convencer que uma afirmação seja verdade. Uma observação do mundo em nossa volta já é suficiente. Por exemplo, quando uma criança olha para o seu pai, ela pode pensar, nossa, papai é o homem mais forte do mundo. Ela não está preocupada em encontrar provas contundentes que façam com que ela tenha certeza da veracidade dessa afirmação. Ela só precisa fazer uma pequena observação. Quando seu pai levanta o sofá sozinho para pegar um brinquedo dela que caiu lá embaixo, ela pensa, nossa, papai é o homem mais forte do mundo. Quando mamãe pede para o papai abrir um pote de vidro que ninguém consegue abrir a não ser ele, a criança pensa, nossa, papai é o homem mais forte do mundo. Quando em uma brincadeira, papai pega todos os 5 filhos no colo de uma só vez, a criança pensa, nossa, papai é o homem mais forte do mundo. Assim também é conosco. Muitos de nós temos uma fé baseada na aceitação, quando cremos que determinadas coisas são verdade ao fazer uma observação do mundo em nossa volta. Por exemplo, quando você olha a complexidade do universo, talvez você pense, não é possível que não exista um ser todo-poderoso por trás disso tudo. Ao olhar nosso sistema solar e perceber a harmonia entre os planetas, estrelas, satélites naturais, ao perceber como o universo se torna cada vez mais belo simplesmente por obedecer às leis da física, como os anéis de Saturno formados pela atração da força gravitacional, então você pensa, não é possível que não exista um ser todo-poderoso por trás disso tudo. Ou, quando você olha o micro, as pequenas coisas invisíveis a olho nu, como um átomo, por exemplo. E você estuda que este pequeno átomo, quando exposto ao que a física chama de diferença de potencial, seus elétrons, que antes orbitavam em torno de seu núcleo, passam a se movimentar de forma ordenada, gerando, assim, aquilo que conhecemos como corrente elétrica. Percebemos que até as pequenas coisas são incrivelmente essenciais para a existência humana e pensamos, não é possível que não exista um ser todo-poderoso por trás disso tudo. Ou, então, quando olhamos a complexidade da anatomia humana, onde os órgãos se comunicam entre si, combatem com um exército aquilo que é indesejado ao nosso corpo, quando percebemos a evolução de um pequeno feto até a formação de um ser humano adulto com suas faculdades mentais desenvolvidas a tal ponto que é capaz de perceber todas essas complexidades que falamos agora há pouco e umas outras coisas mais. Então nós pensamos, não é possível que não exista um ser todo-poderoso por trás disso tudo. Observar a criação e crer que há um Deus todo-poderoso por trás disso tudo é fé. A palavra de Deus diz lá no Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Já o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, diz que os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Portanto, é possível ter uma fé que simplesmente aceita que Deus existe. Essa fé pode ser proveniente da observação das coisas criadas. O autor de Hebreus diz isso no versículo 3 do capítulo 11. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aceitar como sendo verdade que Deus existe é o princípio da nossa fé. Ou podemos dizer que é o primeiro passo para aqueles que desejam se aproximar de Deus, como dito no versículo 6 de Hebreus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Portanto, a fé como aceitação é uma fé legítima. Contudo, também é uma fé que costuma falhar. Vamos voltar ao exemplo da criança e seu pai, mas agora imaginemos a criança mais crescida. Ela observa que seu pai precisa de ajuda para transportar uma pequena caixa e pensa,
talvez papai não seja tão forte assim. Em outro momento, ela observa que seu pai pede auxílio aos amigos para empurrar seu carro porque ele não consegue sozinho, e ela pensa, talvez papai não seja tão forte assim. Ela observa que seu pai já não consegue mais pegar todos os seus filhos no colo de uma só vez e pensa, talvez papai não seja tão forte assim. Assim como essa criança, nós também podemos olhar para o outro lado e perceber que existe o problema do mal, o problema do sofrimento. Podemos observar que muitas das vezes o homem mau se dá bem e o homem bom se dá mal. Observamos a tristeza nos olhos daqueles que perderam tudo o que tinha por causa de uma tragédia natural e pensamos, não é possível que exista um Deus por trás disso tudo. Olhamos para as doenças incuráveis que invadem nosso corpo e percebemos que nosso sistema de proteção não é eficaz no combate e pensamos, não é possível que exista um Deus por trás disso tudo. Observamos o tamanho da desgraça que um vírus é capaz de produzir em todo mundo, olhamos para os céus e pensamos, não é possível que exista um Deus bom e todo-poderoso por trás disso tudo. Da mesma forma, como olhamos a complexidade da criação e chegamos à conclusão de que não é possível que tudo isso tenha sido resultado de um acidente por acaso, mas é obra das mãos de Deus e aceitamos como verdade sua existência, também olhamos para o outro lado e temos que lidar com o problema do mal e o paradoxo da existência de um Deus bom que criou um mundo bom, mas que contém muito do que é mal. Assim como aceitamos como verdade a existência de Deus baseada nas nossas observações, também é através das nossas observações que podemos concluir que, talvez, Deus não exista. Ou se existe, talvez não seja um ser tão bom ou tão poderoso como pensávamos que fosse. Por isso, a fé como aceitação, apesar de legítima, é uma fé que costuma falhar. Deus não nos chamou para sermos participantes desta fé abstrata, baseada simplesmente nas observações. Deus nos convida a ter uma fé de confiança. Deus nos convida a dar um passo além. Mas o que é uma fé de confiança? O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Confesso que por muito tempo esse foi um versículo que não fazia muito sentido na minha cabeça. Para falar a verdade, eu nunca entendi muito bem o que esse versículo queria dizer. Até que um dia, estudando sobre o tema, vi que esse versículo revela algo que acontece rotineiramente em nossa vida. Por exemplo, aqueles que são casados vivem em um relacionamento baseado em confiança. Quando seu marido sai de casa para ir trabalhar, você acredita, ou seja, tem fé, de que ele realmente está indo ao trabalho. Você não vê chegando no trabalho, não vê trabalhando, não vê se ele realmente permaneceu em sua área de trabalho desde que chegou até o horário previsto para ir embora. Mas, de alguma forma, você aceita que ele está lá. Ou seja, você tem a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Você já teve a experiência de passar por alguma cirurgia? Você já recebeu uma anestesia geral que fez você apagar por completo e não ter nenhuma noção das coisas que aconteciam com você? Quando estamos deitados numa mesa cirúrgica, recebemos a anestesia e apagamos, pode ter certeza, esse é um ato de fé. Você está entregando o seu corpo a um homem ou uma mulher que você nunca viu, não sabe onde estudou, não conhece suas qualidades profissionais, mas você está ali inconsciente, pronto para ter seu corpo aberto por aquela pessoa. Ou isso é loucura, ou isso é fé. Você percebe que a fé como confiança vai um pouco além da fé como aceitação? Isso porque a fé como aceitação está baseada em observações, em pensamentos abstratos, em conclusões subjetivas, enquanto que a fé como confiança está baseada em relacionamento. Sim, Deus é um ser relacional. Ele não quer simplesmente que pensemos nele ou que o estudemos, e muito menos que façamos do seu nome uma espécie de amuleto. Deus quer se relacionar conosco assim como o noivo se relaciona com a noiva, ou como o cirurgião que tem o controle de tudo em suas mãos, enquanto nós, como pacientes, estamos totalmente entregues, impotentes, mas confiantes de que tudo está debaixo de sua poderosa e habilidosa mão.
Quando vivemos uma fé de confiança em um relacionamento pessoal com Deus, podemos olhar para o outro lado, onde habita o problema do mal e do sofrimento, e permanecermos firmes, pois embora não estejamos vendo, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Vemos isso claramente na oração do Salmo 22. O salmista começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Claramente, o salmista está diante do problema do mal e do sofrimento. Claramente, o salmista tem a percepção de que foi abandonado por Deus. De alguma forma, parece que Deus não está ali. Diante do problema do mal, o salmista, eu e você, muitas das vezes fazemos esta pergunta: onde está Deus? Curiosamente, o Salmo 22 termina com o salmista louvando e dando glória a Deus, porque Deus não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Versículo 24. Eu digo curiosamente porque o primeiro versículo é uma percepção de abandono. E agora o que temos é o reconhecimento de que Deus não despreza a dor, mas ouve aquele que grita por socorro. Só pode ter essa certeza aquele que se relaciona com Deus e põe sua confiança no Senhor. A fé é mais do que aceitar que determinadas coisas são verdade. A fé é ter certeza que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo que nós não estejamos vendo. Mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo que vivamos em um mundo que contém muito do que é mal, a nossa fé nos traz a certeza que todo o mal presente neste mundo já foi vencido pelo poder que há no sangue de Jesus derramado naquela cruz, e a vitória definitiva, a vitória completa, a aniquilação total do mal está próxima quando o Rei Jesus voltar. E isso é fé. A fé, como confiança, é Paulo e Silas cantando na prisão. É o centurião dizendo para Jesus: não precisa ir até minha casa. Se o Senhor disser apenas uma única palavra, eu sei que meu servo será curado. Fé, como confiança, é olhar o mundo em nossa volta e se perguntar: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Fé, como confiança, é olhar a tristeza nos olhos e sorrir. Não por ignorância. Sabemos que passamos por momentos de tristeza, momentos em que o choro e o lamento são inevitáveis. Contudo, mesmo diante das aflições deste mundo, podemos ter bom ânimo, pois Cristo já venceu o mundo. Por isso, podemos descansar. Esse descanso é fé. É a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas e nada foge do controle de suas mãos. Confia. Fé também é compromisso. Quando você declarou publicamente sua fé em Deus, você não estava simplesmente dizendo: creio que Deus existe, mas estou assumindo um compromisso com Deus. Que compromisso é esse? Vamos mais uma vez trazer a relação entre marido e esposa para exemplificar o que queremos dizer. Quando vocês casaram, acredito eu, fizeram votos de casamento. Isto é, vocês assumiram o compromisso de ser fiel, estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Não sei se vocês perceberam, mas este compromisso não é de via única. O homem assumiu o compromisso de amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a mulher se comprometeu em estar com o marido. Quando falamos de um relacionamento com Deus, também estamos falando de um compromisso proveniente das duas partes, tanto de Deus para conosco, como nosso para com Deus. Mas qual foi o compromisso que Deus assumiu conosco? Ora, podemos começar falando da aliança que Deus fez com Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, quando o próprio Deus garantiu que a partir da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Sabemos que essa bênção redentora, essa bênção salvífica, foi garantida por causa do sangue de Jesus na cruz, o que o autor de Hebreus chama de nova aliança lá no capítulo 9, versículo 15. O compromisso que Deus assumiu conosco através da sua aliança nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. A fé, como compromisso, nada mais é do que a resposta que nós damos à ação divina. Essa resposta é dada através da nossa entrega em arrependimento. Se Cristo se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida, então nós devemos nos entregar a Ele em arrependimento, devemos nascer de novo, tornarmos nova criatura. Fé, como compromisso, é assumir que seremos fiéis a Cristo em nossa relação. Veja o versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus.
Sabe onde se encontra a história de Enoque? Enoque está naquela parte da Bíblia onde alguns chamam de chatice da genealogia. Sabe aquela parte que todo mundo pula porque só fala que fulano gerou ciclano, que gerou não sei quem, que gerou não sei o que lá e blá 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 blá. Pois é, então, a história de Enoque está lá. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Aparentemente, esse texto não diz nada demais. Não temos muitas informações sobre Enoque, mas devemos prestar atenção nos detalhes. Desde o capítulo 3 de Gênesis, o autor está falando sobre a presença do pecado no mundo e como a maldade está crescendo de geração em geração. Parece que não sobrou nada de bom da criação. Então, ao trazer a genealogia e falar sobre quem gerou quem, quando chega em Enoque, parece que o autor quer fazer um destaque. Esse destaque é: vocês estão vendo como a maldade se faz presente no mundo, mas Enoque é diferente. Esse aqui andava com Deus. Pronto. Não precisamos de muitas informações para entender que, diante de um mundo perverso, Enoque assumiu um compromisso com Deus de ser fiel, independentemente de como andava o mundo em sua volta. Dizer que fé é resposta à ação de Deus significa que, sem a iniciativa divina, ninguém jamais poderia ser salvo e muito menos teria condições de escolhê-lo por conta própria. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A fé como compromisso nos lembra que fé não é algo que vivemos apenas no mundo das ideias, algo abstrato, um sentimento que vem do coração ou aquilo que alguns chamam de pensamento positivo. Fé é relacionamento, é ação. A fé não nos permite ficar na passividade. A fé não é simplesmente dizer: eu confio que Deus está no controle de todas as coisas, por isso eu vou ficar aqui de braços cruzados, deixando que Ele resolva os problemas do mundo. Não, a fé exige compromisso da nossa parte. Por isso, fé também é obediência. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui temos dois tipos de pessoas. Uma ouve a palavra de Deus e a pratica. A outra também ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Jesus está dizendo que aquele que pratica a palavra de Deus se manterá firme mesmo em meio às tempestades da vida. Mas aquele que não pratica a palavra de Deus, ao ser confrontado pelas adversidades deste mundo cruel onde vivemos debaixo do sol, certamente terá sua fé abalada. Parafraseando Jesus, a casa caiu. Aquele o qual sua fé não produz obediência é possuidor de uma fé que costuma falhar. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 22: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E por que estaríamos nos enganando sendo apenas ouvintes e não praticantes? Ora, porque aquele que ouve a palavra e não obedece, não põe em prática, este tem uma falsa sensação que possui algo que na verdade não tem. É você que diz que confia em Deus, mas quando vem sobre ti a tempestade da vida, você não consegue descansar. É você que diz que o controle está nas mãos de Deus, mas constantemente está tentando tomar este controle das mãos dele para si. É você que diz que Deus é quem sabe o que é melhor para nós, mas quando Deus diz não a uma de suas orações, seu sentimento é de raiva ou frustração e não de gratidão. Por isso, Tiago vai dizer, logo em seguida, que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, será feliz naquilo que fizer. Porque uma fé que produz obediência é uma fé agradável a Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, mas o próprio Jesus é quem diz lá em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Será que é suficiente apenas dizer eu creio em Deus? Ora, os demônios também creem. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem.
Será que é suficiente dizer eu confio em Deus, se na hora da adversidade a confiança se esvai? Será que é suficiente dizer eu entreguei minha vida a Jesus, por isso eu sou fiel a Ele, se rotineiramente você o abandona, dando lugar aos ídolos do seu coração? Será que é suficiente dizer que cremos que devemos obedecer os mandamentos de Jesus, se quando Jesus diz para a gente dar o que comer para quem tem fome e surge a oportunidade a gente não dá? Se quando Jesus diz para a gente dar o de vestir ao que está nu e surge a oportunidade a gente não veste? Se quando Jesus diz para a gente visitar o que está preso e surge a oportunidade a gente não vai? Se quando Jesus diz para a gente ir e fazer discípulos e surge a oportunidade para a gente não vai? Que fé é essa? Essa é uma fé sem obediência, é uma fé sem prática, é uma fé morta, uma fé que costuma falhar. Aquele que ouve minha palavra e a pratica é como quem constrói uma casa sobre a rocha. Não existe uma fé inabalável sem que ela seja posta em prática. Que fé você tem carregado contigo em sua jornada? A sua fé te coloca sobre a rocha ou sobre a areia? Dê uma lida no capítulo 11 de Hebreus e veja o que esses homens e mulheres fizeram pela fé. Nenhum deles tiveram uma vida passiva. Todos obedeceram a Deus, colocaram em prática a sua fé e agradaram a Deus. Eu te convido a refletir a respeito da fé que você tem carregado em sua caminhada. Se o justo vive pela fé, então como anda a sua fé? Você a tem colocado sobre a rocha ou sobre a areia? Quero terminar aqui lendo Tiago, a carta de Tiago, capítulo 2, os versículos 14 a 26, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé é mais do que uma simples crença em Deus. A fé nos move à prática de boas obras. Nos move à obediência à palavra de Deus. João 14:21 está escrito: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que Deus nos abençoe. Que a nossa fé em Deus possa fazer com que nós descansemos naquilo que Deus faz, tem feito e pode fazer em nossas vidas. Vamos refletir um pouco sobre isso. Como anda a nossa fé? Que tipo de fé que nós temos? E se a nossa fé está propícia a falhar por falta de obediência, por falta de prática? Bom, galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Dupla Escuta. Mais uma vez eu peço para você que está ouvindo aqui pelo YouTube, curtir, comentar, compartilhar esse episódio com alguém. Assim também no Spotify, que você fica à vontade para comentar alguma coisa, nos avaliar. Enfim, a sua participação aqui é muito especial para mim. É isso, galera. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, quiser fazer algum adendo, algum comentário, falar sobre algo a respeito da fé que eu não falei por aqui, fique à vontade também para comentar sobre isso, para perguntar, que quem sabe nós não iremos responder num próximo episódio. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico por aqui. Eu sou Thierry Werneck e Dupla Escuta é o meu podcast. Valeu, galera. E não se esqueça, a caminhada com Cristo não é solitária, é comunitária. Então vamos caminhar juntos. Valeu!